o ambiente nos molda. Quando nós estamos inseridos num ambiente onde a competitividade é alta, a rigidez é alta, a gente vai se moldando para se adaptar nesse lugar. E isso traz consequência na nossa forma de se relacionar com o mundo. Por isso, é muito importante que a gente aprenda a ouvir. E quando a gente fala de ouvir, a gente pensa muito em ouvir com o ouvido. Mas ouvir é muito mais do que interpretar aquelas palavras que são ditas. Sem perceber, como consequência dessa adaptação ao meio, a gente vai mudando a nossa personalidade, o nosso jeito, o nosso comportamento. E se nós não estivermos atentos, se a gente não souber ouvir e interpretar, sobretudo, aquilo que está à nossa volta, e especialmente aquilo que está acontecendo dentro de nós, a gente corre o risco de pegar um caminho errado, de pegar um caminho que vai fazendo com que cada dia mais, a gente esteja distante de nós mesmos, perdidos, não se identifica com nada. Essa é uma experiência que não é boa, mas que não necessariamente é um caminho sem volta. É que muitas vezes a gente se adapta a esses ambientes rígidos e eles vão nos modificando, mas eles trazem ganhos. A gente apresenta bom resultado. Isso faz com que a gente fique nessa armadilha. Eu não estou feliz, mas eu estou pagando as minhas contas, eu estou crescendo enquanto profissional, eu estou mantendo uma relação com meu filho porque eu estou acreditando que ele vai se dar bem lá na frente, eu estou mantendo um casamento, mas a que preço, a que custo? Esse processo, ele começa como sendo uma estratégia de defesa. Uma estratégia de defesa que vai nos conduzindo. E se em momento algum a gente se observa, se escuta, a gente vai conduzindo a nossa vida assim. Quando a gente acorda pode ser tarde demais. Adultos inflexíveis, adultos incapazes de ouvir, de entender o outro, sem palavras, interpretando os sinais subjetivos. E esta é uma habilidade que a gente precisa manter, essa é uma habilidade que a gente precisa ter em nós, desenvolver em nós, especialmente neste mundo digital, superficial e de pouca empatia. As ações humanas, elas são marcadas pelas conexões com as pessoas, elas são marcadas por essa inter-relações com as pessoas. E se nós não estivermos atentos, se nós não soubermos ouvir, a gente fica incapaz, a gente fica raso nas nossas relações. E nós somos seres sociais. Toda a tecnologia, ela faz parte da nossa vida hoje e não há como viver sem ela. Mas também não há como viver sem desenvolver essa capacidade de nos relacionarmos, de lidarmos com o outro como um ser diferente de nós, com vontades, com ansiedades diferentes, com traumas. Por isso a gente precisa se capacitar, a gente precisa se dispor a querer entender e a desenvolver em nós as habilidades que são exclusivamente humanas. Talvez seja o ponto mais crítico, mais difícil
mas é como numa receita. Os ingredientes importam, mas a quantidade de cada coisa importa também. O tempo de preparo e nas relações humanas, fazer uma receita boa, um alimento saboroso, depende de cuidados, depende de disponibilidade, de interesse, de vontade, mas a vontade só, ela é insuficiente. A gente precisa de um esforço, de um cuidado, de uma generosidade, de uma resiliência. E é por isso que neste vídeo eu quero convidá-lo a pensar como anda a sua escuta, como tem sido a sua capacidade de ouvir o outro, porque nós temos vivido tempo de tanta escassez de água, de recursos, escassez de paciência, escassez de ouvido para ouvir o outro, sem julgamento, sem estar preocupado com o tempo, sem estar preocupado com o que você vai falar depois daquela próxima frase, aquela preocupação de você interpretar o outro antes mesmo que ele te externalize aquilo que de fato ele gostaria, especialmente aquilo que ele não teve coragem para dizer a boca, mas com as palavras, mas ele disse com os olhos, ele disse com a postura. Muitas foram as pessoas com quem eu conversei esse ano e que elas estavam com uma dor insuportável, uma dor que elas não estavam aguentando. E foi com a escuta que elas melhoraram. Foi como se tivesse te despressurizado uma panela de pressão que estava quase explodindo ali dentro. Muda a fisionomia, muda o tom de voz, muda a postura, muda a disposição para a vida. E escutar é uma habilidade que a gente não precisa nascer com ela. A gente pode desenvolvê-la ao longo da vida. Pense nisso. A sua capacidade de escuta, ela depende do seu desenvolvimento. Mas quando a gente consegue acessar o outro no coração, acessar o outro e dizer a ele a palavra que ele precisa, ele vira um gigante. Ele é capaz de superar e de fazer coisas inimagináveis. Pense nisso. Até.